Esses são os pilares do fator de emagrecimento. Não foi da noite para o dia que eu entendi que eu poderia fazer essa transformação, essa transição, para trazer esse conhecimento para vocês aqui hoje, tá? Ela é a base completa que permeia toda a estética 10x. É através desse conteúdo que você vai entender o que você precisa fazer a partir de então. Eu disse a você que entregar um mapa, o roteiro, todos os passos que você precisa dar para se tornar uma referência no emagrecimento e ter sua agenda cheia. Você quer ser uma referência na estética de emagrecimento? Primeiro passo é você saber muito bem de estética. Se você não sabe de estética, se você não sabe o mínimo de estética, se você não sabe o que é uma apoptose, uma lipose, uma necrose, qual é o mecanismo que cada equipamento utiliza para agir no corpo do teu cliente, deixa eu dizer uma coisa a você está sendo um mero aplicador, uma mera aplicadora. E eu sei que isso é difícil de escutar, eu sei que é difícil durante um tempo, eu já fui essa pessoa. Mas o que me diferenciou hoje, para eu ser a maior referência em estética dentro da minha cidade, para eu conseguir entregar resultados extraordinários, como vocês vão ver aqui, eu precisei me aprofundar nisso. E eu vou dizer, eu só comecei a aprender quando eu comecei a ensinar. Nem que você pegue as suas crias, as suas crianças em casa, ou para o teu marido, mas comece a ensinar para ele, amor, vou te ensinar você o que é uma lipólise hoje. Vou ensinar você o que é uma apoptose hoje. Você vai começar a perceber que o teu aprendizado aumenta. Ok? Eu não vim aqui te dar essa base. Não vim aqui te dar essa base. Vou te dar a base prática de associação. O segundo pilar que eu acredito que é importante você trabalhar, tá? Dentro do processo de emagrecimento, é o pilar de metabolismo, tá? Metabolismo. Metabolismo vai falar sobre a produção hormonal, sobre como funciona T3, T4, como está funcionando o intestino do teu paciente, como está funcionando os padrões biológicos dentro do organismo. Perceba que se você não olha para esse aspecto, você negligencia completamente, você não encontra estratégias, a dificuldade que ele vai ter para emagrecer vai ser muito maior, para conseguir transformar o corpo dele vai ser muito maior. Porque olha, lembra do ciclo, emagrecer tem um ciclo que eu chamo ciclo do capeta ou do satanás. Vai ser o que você escolher. E para quebrar esse ciclo é desafiador. Todos nós temos a todo momento vários tipos de alimentos que sabotam, e aí a gente vou já entrar nesse aspecto. Mas quando você consegue ter mais saúde na tua rotina, você pode abrir exceções em alguns momentos, tá? Preste atenção nisso, porque dentro, eu vou te explicar mais, deixa eu parar um pouco mais o metabolismo. Você pergunta para o teu cliente da influência do sono. Olha, e eu não falo em sono em tempo, eu falo em qualidade. Você pergunta para o seu cliente se ele acorda cansado, se ele acorda assim, parece tipo, sabe, desmotivado, ou então muito para baixo. Pode estar ligado a duas coisas, ou um sono de má qualidade, que tem completa referência com a vitamina D. Você sabia disso? Que a vitamina D é uma forte influenciadora na produção de melatonina, o hormônio que vai liberar aí, vai disparar o sono, o primeiro sono, aquele sono que a gente fica meio sonâmbulo, aí você não sabe se está acordado, se está dormindo. É importante nesse aspecto. E talvez essa desmotivação, esse baixo humor, esse baixo ânimo do teu cliente é pela vitamina D baixa. Você tem suplementado a vitamina D do teu paciente? Você tem olhado para isso? Você coloca como importante no teu tratamento? Observe que dentro do metabolismo não estou falando só da parte geral. Você pode dizer, não, é um endocrinologista que cuida disso. Quem disse que você, como profissional de estética, não tem a obrigação? O resultado é teu, não é do endócrino. Quando o paciente vem a reclamar com você, ou então colocar, não, você não fez o procedimento direito comigo, será que você fez tudo que você podia? Eu entendo que você pode ter feito tudo que você sabia até então, mas olha, agora você sabe que precisa aprender. Você está sabendo que precisa aprender sobre como isso funciona, e são diversas alterações. Né? Cadeias de triglicéridos positivos, que a gente chama, né, o equilíbrio entre LDL e HDL, você precisa olhar essa discrepância no exame laboratorial. Você sabe ler exames? O básico de exames, eu não digo para você saber interpretar exames, mas você sabe interpretar de verdade, sem só olhar os valores de referência. O que é que isso impacta no teu tratamento, no corpo do teu cliente, você sabe olhar isso? Se você não sabe, preste atenção, porque você pode estar fadado a não estar entregando resultado hoje, porque não consegue interpretar esses exames. Bora lá! O terceiro pilar, e um dos mais importantes que eu vou trazer para vocês, é o pilar emocional.
O pilar emocional, ele vai estar determinando todo o processo. O centro de comando de um computador determina se ele funciona ou não. Você pode trocar o HD como for, as peças, o hardware, né, que é o externo do computador, o mouse, a tela, você pode trocar o teclado, você pode até colocar um acolchoamento, você pode botar até uma película protetora, mas você não vai conseguir mudar o interno sem ter a ferramenta certa, sem ter o drive correto, para mudar a configuração mental. E essa configuração mental não se muda de uma hora para outra só com palavrinhas de motivação e batida de palma. Se você acreditava que coaching ou ferramentas emocionais, da hipnoterapia, da neurociência, do coaching, da PNL, só trata dessa forma simples e rasa, posso dizer a você que você está muito enganada em trabalhar a construção de metas e objetivos. Você constrói de maneira direta. E aí eu vou te ensinar já hoje o que é importante você saber dentro do aspecto emocional para direcionar o teu cliente para o emagrecimento. Você vai entender hoje o porquê que normalmente ele não consegue emagrecer ou porque emagrece e engorda muito rápido. Tem a ver com a autoimagem, você vai começar a entender hoje como a autoimagem funciona. Olha, se você acreditar que ia sair daqui como um profissional da estética básico, comum, que esse treinamento aqui ia ser mais um clichêzinho para ensinar você a mexer em aparelho, ensinar você a fazer uma combinaçãozinha simples para você sair daqui, você está enganada. Esse processo é para transformar você numa estética 10x, uma estética de referência em emagrecimento, que sabe trabalhar em diversos aspectos. Não só no básico, que é o que a maioria da estética só olha, né? Só o externo, como é que aumenta uma radiofrequência, qual temperatura colocar, para que serve para flacidez. Eu sei que vocês precisam aprender isso também. E esse aprendizado vai ser importante nessa jornada, se vocês tiverem a base para mudar o emocional do teu cliente. Sem isso, não vai dar resultado. Vamos lá, eu já entrei no emocional, deixa eu falar dos dois últimos, que é o nutricional. E o nutricional, ó, você vai pensar, não, mas isso aí eu não posso me meter, é campo do nutricionista. Eu vou até me sentar. É campo do nutricionista. Vai para lá? E aí eu quero que você comece a observar que não é. A nutrição não pertence só a uma classe de atuação. Sim, a prescrição dietética pertence à nutrição, mas você precisa que o teu tratamento, que o corpo do teu cliente esteja em bom funcionamento. Se eu ando num carro a diesel e coloco gasolina, ele quebra. Ele não funciona como deveria. Você pode usar qual equipamento que for no teu cliente. Se você não estiver colocando o combustível correto, não sai do canto. Entenderam a analogia? Se você não colocar o combustível certo para que o carro funcione, ele não sai do lugar. E aí, ó, você precisa saber, ó, o mecânico é engenheiro de petróleo? Não, mas ele entende de combustível. Entendeu o que eu estou querendo dizer? O mecânico não é engenheiro de petróleo, mas ele entende de combustível. Ele não precisa entender de todos os detalhes de combustível, sobre a construção de cada combustível. Ele precisa saber o que é importante. Será que você sabe influir? Você sabe como é que, por exemplo, você ajuda o teu paciente a produzir ômega 3, a ingerir mais ômega 3? Você sabe quais são os alimentos que são ricos em ômega 3? E aí passar sardinha, amêndoas, castanhas, azeite de oliva. Você sabe disso? Você indica para o teu cliente? Você sabe a diferença, o que é que precisa ter nesse aspecto para você conseguir fazer com que ele emagreça de verdade? Observe que não basta, presta atenção. Olha, criatura do céu, escuta comigo. Não basta você saber ser uma boa aplicadora, ser uma boa fisioterapeuta, esteticista, biomédica, enfermeira, farmacêutica. Eu não sei qual é a tua profissão, é alguma dessas. Não basta você saber só o técnico se você não sabe como funciona internamente. O combustível do teu cliente vai determinar se funciona bem ou não. Estou mandando você fazer faculdade de nutrição? Não. Você vai aprender na aula 3, na próxima aula, como é que você vai fazer parcerias de conexão com o nutricionista e outros profissionais do emagrecimento e você vai conseguir ter mais resultado assim. Não adianta você ficar pensando que não vai aprender mais ou procurar outra faculdade para fazer, para não precisar de mais ninguém ou para não dar dinheiro a ninguém. Para com isso, deixa de escassez. Existe mercado para todo mundo, ocupa bem o teu espaço.
você é esteticista, você trabalha com estética, é nisso que você tem que ser bom no teu resultado, no que você gera de resultado. Ok? O quinto aspecto, que é a atividade física. O aspecto de consumo energético. Você tem observado, tem pessoas que negligenciam esse ponto, que fazem com que pareça opcional. Eu recebo perguntas assim nas minhas aulas: Sóstenes, mesmo depois da pessoa fazer uma corrente russa, mesmo depois dela fazer um complex, uma plataforma vibratória, ela precisa fazer atividade física? Claro que precisa. Aquilo ali é o mínimo que você pode fazer, você está fazendo para aumentar um pouco. Naquele gasto ali, ela gastou 50 calorias, 100 calorias, quiçá. Olha, 100 calorias não chega nem perto de um... Você precisa de mais ou menos 7.000 calorias para eliminar 1 quilo. 7.000 calorias. Então, começa a prestar atenção que talvez você não esteja observando para os pilares do fator de emagrecimento. E Brunão, joga na tela para as pessoas olharem de novo. Deixa eu recapitular para vocês conseguirem entender a base. Eu estou no conteúdo aprofundado com vocês. Os fatores de emagrecimento, quais são? Estético, metabólico, emocional, nutricional e consumo energético. Dentro do consumo energético, é importante você pensar no seguinte: qual é o tipo de fibra muscular que eu estou trabalhando? Você ainda é daquelas que acredita que a gordura é eliminada pela urina? Eu acho que não, né? Pelo amor de Dadá, não é pela urina, não é pelas fezes, você já sabe disso. Eu sei que o nível de profissional que está comigo não é este, tá? Vocês entendam que o processo de consumo energético acontece pela respiração. Então e quando eu inspiro e transpiro e expiro, eu começo a consumir pela via metabólica, né? Pela via, essa via metabólica, ou a gente chama de via oxidativa, que é a via que consome oxigênio, ela vai gastar ATP, vai gastar energia. E nesse gasto de energia, você vai conseguir mudar todo o processo de emagrecimento do teu cliente. Então, é importante que você saiba que dentro dessa jornada, você precisa saber como trabalhar com contração muscular. Mas você sabia que o reto de abdômen, ele foi feito, é uma musculatura para isometria? Aí você está lá só no abdominal, ó, mandando o teu cliente fazer abdominal, ó. Só que o reto do abdômen, qual é a função dele? Segurar órgãos e vísceras, controlar a postura, ajustar a coluna. Então, observa que a função dele não é estar contraindo em concêntrica. Ele é para ficar em isometria. E essa função muscular é importante na hora de você consumir energia ou trabalhar o gasto calórico do teu cliente. Se você tem um paciente com diástase, claro, eu não vou entrar aqui, esse não é o aspecto, eu trabalho gordura e emagrecimento. Tem curso de diástase por aí, tá? Mas você tem que começar a pensar o seguinte, ó, o meu reto do abdômen é importantíssimo no processo de retração, de segurar as minhas vísceras. Às vezes eu tenho uma protusão abdominal que se dá pela fraqueza desse reto abdominal. E é interessante você cuidar nisso, tá? Por isso que a parte de consumo energético engloba não só o que você vê, não é só gastar energia ou colocar na plataforma vibratória que você está fazendo tudo que precisa. É obrigação do teu cliente ser direcionado, que ele precisa fazer atividade física, que é que eu indico, no mínimo 30 minutos diário. Essa jornada pode ser muito boa e se você souber como fazer, o teu cliente vai ficar muito satisfeito e o teu nome vai se tornar uma referência na estética de emagrecimento. Você acha que a pessoa eliminar 40 centímetros, aquela quantidade de adipócitos, é só gordura, sem emagrecer nada? Esquece isso, começa a entender que nós trabalhamos em conjunto. Deixa de querer credibilizar uma coisa só, a uma máquina, a uma criolipose, a um equipamento de radiofrequência, o melhor equipamento que existe na tua clínica que chama você, tá? É o melhor equipamento que tem na tua clínica, diz assim, diz teu nome, eu sou o melhor equipamento da minha clínica. Você tem que ter essa plena certeza. E andar como quem anda o equipamento top, tá? Uma Ferrari.